Você já se perguntou que mistérios o coração do Vaticano esconde? Por trás de seus majestosos muros, escondem-se 18 artefatos que poderiam reescrever a história e desafiar tudo o que você acredita saber. Desde pinturas enigmáticas até cartas que mudaram impérios, cada um desses segredos permaneceu oculto por séculos. Junte-se a nós nesta fascinante jornada para descobrir os tesouros mais sombrios e surpreendentes que a Igreja Católica tem protegido zelosamente. Prepare-se para desvendar os enigmas mais bem guardados do Vaticano. Número 1. Salvatore Mundi. Nos misteriosos corredores do Vaticano, cercada pelas paredes de uma das bibliotecas mais exclusivas e secretas do mundo, encontra-se uma das pinturas mais enigmáticas e questionadas da história. O Salvatore Mundi, de Leonardo da Vinci. Esta obra, atribuída ao gênio renascentista, retrata Jesus com um manto azul e uma expressão tranquila. Como se olhasse diretamente para a alma de quem o observa. Em sua mão direita, Jesus faz um gesto de bênção, enquanto na esquerda segura um orbe de cristal transparente que, à primeira vista, parece insignificante, mas que na verdade guarda um mistério tão profundo que tem inquietado historiadores e críticos de arte durante séculos. Este orbe, longe de ser uma simples representação artística, apresenta uma anomalia fascinante. Em vez de distorcer a luz como faria qualquer objeto esférico transparente, o orbe permanece perfeitamente claro, sem refratar nada ao seu redor. A pintura, carregada de misticismo e mistério, representa, mais do que um simples retrato de Cristo. É um convite a questionar, a olhar além do óbvio e a tentar entender o simbolismo que Leonardo pode ter ocultado intencionalmente. Nos seus cachos meticulosamente pintados e na aura etérea que envolve o rosto de Jesus, o Salvatore Mundi parece contar uma história oculta, uma história que apenas o Vaticano conhece em sua totalidade. Enquanto esta obra-prima permanecer nos arquivos do Vaticano, seu verdadeiro significado permanecerá fora do nosso alcance, envolto no mesmo mistério que cerca os altos muros da Santa Sé. Poderia um simples orbe de cristal conter tanto poder e significado? Talvez algum dia saberemos. Número 2. Carta ao Dalai Lama. Nas profundezas dos segredos do Vaticano reside uma relíquia incomum e surpreendente, uma carta dirigida ao Dalai Lama. Este documento, selado no século XVIII, foi escrito pelo Papa Clemente XII e foi enviado ao 7º Dalai Lama através de mensageiros que cruzaram territórios desafiadores e enormes distâncias para chegar ao Tibete. Este manuscrito não é um simples texto de cortesia. É uma declaração diplomática na qual se pede a proteção de um grupo de missionários franciscanos que haviam viajado até essa região remota para compartilhar sua fé católica. O que torna esta carta um verdadeiro mistério é que ela simboliza um dos poucos contatos documentados entre o mundo ocidental católico e o Tibete budista. Este evento, apesar da distância e das diferenças culturais, sugere uma época em que a diplomacia interreligiosa era possível, embora rara. No texto, Clemente XII faz um apelo ao entendimento e à cooperação, pedindo ao Dalai Lama que permita aos missionários franciscanos exercerem seu trabalho em paz, sem interferências nem perseguições. Mas a missão acabou sendo muito mais complicada do que o Papa imaginava, já que os missionários enfrentaram suspeitas e barreiras culturais que dificultaram sua tarefa. Talvez o Vaticano prefira que esses relatos de intercâmbio cultural e diplomático permaneçam em segredo, temendo que revelar demais sobre esses esforços possa contradizer a imagem de autoridade espiritual incontestável que a Igreja tem projetado durante séculos. Esta carta, com suas palavras cuidadosas e respeitosas, é um testemunho de que, mesmo no século XVIII, a diplomacia religiosa podia transcender barreiras. Desde que fosse conveniente para todas as partes envolvidas. Número 3. Registros dos Illuminati. Entre os mistérios mais intrigantes dos arquivos secretos do Vaticano, estão os registros que, segundo rumores, contêm os segredos da sociedade mais enigmática de todos os tempos. Os Illuminati. Esta organização, que oficialmente foi fundada no século XVIII e depois dissolvida, tem sido objeto de inúmeras teorias da conspiração. Disse que esses documentos detalham os supostos planos dos Illuminati para moldar o curso da história nas sombras, influenciando decisões políticas, sociais e econômicas a nível mundial. A lenda sustenta que esses documentos foram escritos em uma linguagem criptográfica e estão cheios de símbolos que apenas alguns escolhidos podem interpretar. Os textos, supostamente encadernados em couro e adornados com sinais estranhos, teriam sido armazenados em uma câmara protegida dos arquivos do Vaticano, onde quase ninguém pode acessar.
Esses registros descreveriam, segundo os teóricos da conspiração, uma rede de poder e controle que se estende até as mais altas esferas da política e da economia mundial. Chega-se a especular que os manuscritos poderiam ser obra de líderes dos Illuminatis, que se infiltraram na própria igreja, buscando aproveitar sua influência global. É improvável que a igreja revele algum dia a existência desses registros ou seu conteúdo, mas o mistério que os cerca capturou a imaginação do público. A pergunta persiste. Se o Vaticano realmente possui esses documentos, que segredos eles contêm sobre a sociedade secreta mais infame da história? E se for assim, por que decidiu mantê-los ocultos por tanto tempo? Número 4. Pedido de anulação de Henrique Sachau. No Vaticano, entre suas paredes carregadas de história e mistério, é conservado um dos documentos mais polêmicos e significativos da história da Inglaterra. A carta de pedido de anulação do casamento de Henrique Sachau com Catarina de Aragão. Este pergaminho, assinado não apenas pelo monarca inglês, mas também por 85 clérigos ingleses, representa uma tentativa desesperada de Henrique para pôr fim à sua união com Catarina que não havia produzido um herdeiro homem. Este fato levou o rei a buscar a bênção do Papa Clemente VII para dissolver seu casamento. Com o objetivo de se casar com Ana Bolena, uma mulher que exercia grande influência sobre ele e que se recusou a ser apenas sua amante, insistindo em ser sua esposa. Este documento não é apenas uma carta, é uma relíquia histórica carregada de simbolismo e política, uma peça de pergaminho cuidadosamente decorada com assinaturas e selos ornamentados. Um lembrete tangível dos esforços de Henrique Boa para garantir sua linhagem. Através deste pedido, Henrique tentava pressionar o Papa, embora sem sucesso. A situação era complexa, já que o Papa Clemente VII estava fortemente influenciado pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, que era sobrinho de Catarina de Aragão. O Papa, preso em uma teia de pressões políticas, optou por rejeitar o pedido do rei inglês. Este documento, guardado nas profundezas dos arquivos do Vaticano, lembra um dos eventos mais significativos na história da Igreja e sua relação com o poder real. Representa a época em que a política e a fé colidiram de maneira irrevogável, e embora o Vaticano mantenha esta carta sob proteção, seu impacto continua sendo lembrado na história da Inglaterra e do mundo. Número 5. Registros da linhagem de Jesus. Um dos segredos mais controversos e desestabilizadores, se viesse a ser revelado, é a suposta linhagem de Jesus. Este conjunto de documentos, que segundo teorias poderia estar escondido nos arquivos do Vaticano, conteria provas de uma história paralela que desafia as crenças fundamentais do cristianismo. Disse que esses registros antigos narram a existência de uma família secreta de Jesus, sugerindo que ele teve descendência e que alguns de seus descendentes poderiam até mesmo estar vivos atualmente. O impacto desses registros, se verdadeiros, seria monumental, pois poderiam mudar completamente a visão da figura de Jesus no cristianismo. Durante séculos, o dogma cristão ensinou que Jesus viveu uma vida celibatária e dedicada exclusivamente à sua missão divina. No entanto, a possibilidade de que Jesus tivesse tido uma família própria não só levanta dúvidas teológicas, mas também poderia desafiar as doutrinas que sustentam sua natureza divina e única. Até o dia em que esses registros sejam expostos, se é que realmente existem, a ideia de uma linhagem de Jesus continuará alimentando teorias e especulações. Esta história, envolta em mistério e emoção, mantém viva a pergunta: poderia a verdade sobre a linhagem de Jesus mudar nossa compreensão da história e da religião para sempre? Número 6. Cronovisor. Nos arquivos escuros e protegidos do Vaticano, existe o rumor sobre a existência de uma máquina conhecida como cronovisor. Disse que este dispositivo foi criado nos anos 60 por um grupo de cientistas liderados pelo sacerdote e inventor Pellegrino Ernetti. Sua função, permitir a quem a utilizasse observar cenas do passado, como se fossem programas de televisão. Esta máquina capturaria momentos históricos importantes, interpretando as vibrações deixadas no espaço-tempo e projetando-as em uma tela. A história conta que o cronovisor era um aparelho volumoso, parecido com uma televisão antiga, com uma tela de raios catódicos e antenas que permitiam sintonizar eventos distantes no tempo. Segundo as lendas, foi utilizado para observar eventos tão transcendentes como a Última Ceia ou discursos de personagens históricos como Napoleão. Embora nunca tenha sido comprovada a existência desta máquina, o Vaticano tem se mantido em silêncio, sem confirmar nem desmentir o projeto. Por que esconder algo tão revolucionário?
Os rumores sugerem que a Igreja teme que revelar as verdades do passado poderia desafiar os ensinamentos religiosos e os fundamentos históricos. O cronovisor representa a possibilidade de acessar segredos ocultos e desafiar a narrativa oficial, uma ideia que o Vaticano, talvez, prefira manter sob controle. Número 7. O Grande Grimório. O Grande Grimório, ou Le Dragon Rouge, é muito mais do que um simples livro antigo, é uma porta para o desconhecido. Acredita-se que este sombrio grimório, guardado entre as paredes do Vaticano, contém poderosos feitiços e rituais para invocar forças obscuras, incluindo o próprio diabo. Sua origem remonta aos ensinamentos do rei Salomão, que, segundo a lenda, possuía conhecimentos místicos que abrangiam tanto o domínio divino quanto o demoníaco. Este livro não é apenas uma fonte de poder, mas uma das relíquias mais temidas por sua capacidade de alterar o equilíbrio entre o bem e o mal. O Vaticano, ciente de sua periculosidade, o manteve afastado das mãos erradas durante séculos. Apenas aqueles dentro das mais altas esferas da Igreja sabem de sua existência, assegurando-o sob estrita custódia. Disse que o Grande Grimório é um objeto de poder inimaginável, cujo conhecimento poderia mudar o curso da história, se algum dia viesse a ser revelado. As forças que poderiam ser desencadeadas com seu uso são tão obscuras que o Vaticano preferiu mantê-lo em completo segredo. Mas, que segredos realmente contém este grimório? Que verdades sombrias estão ocultas entre suas páginas? Os mistérios do Grande Grimório continuam à espreita, esperando para serem desvendados. Se o mundo algum dia estará pronto para enfrentá-los. Número 8. Os 3 Segredos de Fátima. No ano de 1917, 3 crianças em Fátima, Portugal, receberam uma série de visões da Virgem Maria que, segundo elas, continham segredos sobre o futuro do mundo. Essas mensagens, conhecidas como os 3 Segredos de Fátima, impactaram profundamente a Igreja e toda a humanidade. 2 dos segredos foram revelados ao público, mas o terceiro e último segredo permaneceu oculto por mais de 80 anos, o que gerou uma constante especulação sobre seu conteúdo. Disse que o Vaticano ocultou esse segredo final por medo de causar pânico em massa, pois alguns acreditam que ele prediz um apocalipse, um evento catastrófico que poderia alterar o curso da humanidade. Embora no ano 2000 Papa João Paulo II tenha divulgado parte desse terceiro segredo, muitos ainda acreditam que restam detalhes importantes a serem revelados. Por que o Vaticano continua guardando esses segredos? Quão devastador é realmente o que se esconde entre essas palavras? Os 3 Segredos de Fátima continuam sendo um dos maiores enigmas da história moderna, e as dúvidas sobre seu conteúdo continuam alimentando teorias apocalípticas e conspiratórias que desafiam nossa compreensão do futuro. Número 9. Passarela. Nos arquivos secretos do Vaticano, além dos textos sagrados e das relíquias conhecidas, disse que está escondida uma máquina com um poder assombroso, a passarola. Esta invenção notável, que foi criada pelo engenhoso padre brasileiro, é um rifle de design complexo e inovador. Ele possui uma aparência gigantesca e impressionante, com detalhes intricados que chamam a atenção de qualquer observador. O rifle é equipado com asas elaboradas que se estendem de seus lados, conferindo-lhe uma semelhança impressionante com um pássaro mítico das lendas antigas. Essas asas não são apenas decorativas, mas também simbolizam a ambição do inventor de alcançar novos horizontes e desafiar os limites do que é possível. A combinação de tecnologia avançada e design artístico faz deste rifle uma verdadeira obra-prima da engenharia e da criatividade humana. No entanto, esta invenção não foi bem recebida pela Inquisição, que a considerou herética, temendo que um avanço tecnológico de tal magnitude desestabilizasse a ordem estabelecida. O Vaticano, ciente de seu potencial revolucionário, teria decidido esconder esta máquina voadora, protegendo-a da curiosidade do mundo. O que teria acontecido se essa tecnologia tivesse sido divulgada no século XVIII? Poderia a passarola ter mudado o curso da história da aviação e da ciência? Ou será que o Vaticano temia que suas implicações pudessem desafiar o poder divino que era atribuído à Igreja naquela época? A passarola continua sendo uma das invenções mais misteriosas e avançadas da história, guardada nos obscuros arquivos do Vaticano. Número 10. Profecia dos Papas. A Profecia dos Papas, escrita pelo arcebispo irlandês São Malaquias em 1143, é um enigma que tem fascinado e aterrorizado milhões de pessoas durante séculos. Este conjunto de previsões descreve cada papa, desde o seu tempo até o último. Conhecido como Pedro, o Romano, cujo pontificado, segundo a profecia, marcaria o fim da Igreja e um período de grande tribulação para a humanidade.
A profecia prevê que o Papa número 112 será o último na lista e seu reinado poderia significar o começo do fim dos tempos. A controvérsia sobre se o Papa Francisco é ou não o último Papa da lista provocou uma infinidade de especulações sobre o futuro da Igreja e o destino do mundo. Embora a Igreja Católica nunca tenha reconhecido oficialmente a veracidade desta profecia, a especulação persiste. O Vaticano tem sido muito reservado sobre o assunto, evitando discuti-lo publicamente para evitar semear pânico ou confusão. No entanto, o mistério da profecia dos papas continua sendo uma questão em aberto, e sua interpretação continua sendo um debate apaixonado entre aqueles que temem o cumprimento dessas previsões e aqueles que as consideram uma simples coincidência. Número 11. Ossos de São Pedro. Em 1939, foi feita uma descoberta inesperada sobre a Basílica de São Pedro em Roma. Fragmentos ósseos que muitos acreditam pertencer ao apóstolo Pedro, considerado o primeiro Papa da Igreja Católica. O curioso desse achado é que os ossos foram encontrados em uma simples caixa de sapatos, o que adicionou ainda mais mistério à história. Embora em 2013 o Vaticano tenha permitido que os restos fossem mostrados brevemente ao público, o acesso a esses ossos tem sido estritamente controlado. A Igreja sustenta que esses restos são um vínculo direto com as origens da fé cristã e sua autenticidade é fundamental para fortalecer a devoção de milhões de fiéis. No entanto, muitos se perguntam por que o Vaticano não permite uma análise mais aprofundada para confirmar sua origem. A falta de provas conclusivas e o hermetismo com que a Igreja trata essa descoberta apenas alimentam as teorias conspiratórias. Alguns sugerem que o Vaticano protege esses ossos para manter seu mistério, evitando que se questionem os pilares da fé cristã. A existência dos ossos de São Pedro sob chave continua sendo um tema de debate, e seu enigma continua sendo um dos segredos mais bem guardados na história da Igreja. Número 12. Presença do diabo no Vaticano. Um dos relatos mais inquietantes e sombrios que cercam o Vaticano é a afirmação de que o diabo reside dentro de seus muros. Essa crença foi defendida pelo padre Galileu Amorth, que foi o exorcista, chefe do Vaticano até sua morte. Durante sua vida, Amorth realizou dezenas de milhares de exorcismos e dedicou grande parte de sua carreira a combater a influência de Satanás dentro da Igreja. Segundo ele, os escândalos de Satanás são os mais importantes. De corrupção e os problemas dentro da instituição não eram meros erros humanos, mas manifestações diretas da influência do diabo. Amorth afirmava que Satanás nem sempre se mostra de forma evidente, mas se oculta, manipulando e semeando o caos nas sombras. Ao longo dos anos, as declarações de Amorth foram objeto de controvérsia, e muitos se perguntaram se sua teoria sobre a presença do mal no Vaticano é uma verdade incômoda que a Igreja prefere manter em silêncio. Silêncio. Embora o Vaticano nunca tenha confirmado nem desmentido oficialmente as afirmações de Amorth, a ideia de que o diabo poderia estar operando no coração da Igreja adiciona uma camada de mistério e temor ao legado da instituição. A presença do mal no Vaticano, segundo essa visão, continua sendo um dos segredos mais sombrios e perturbadores da história da Igreja Católica. Número 13. Evidências de extraterrestres. É possível que o Vaticano esteja ocultando evidências de vida extraterrestre? Segundo rumores que circulam há décadas, o Vaticano poderia estar guardando segredos sobre o contato com seres de outros mundos. Em 1998, dizia-se que crânios alongados haviam sido descobertos sob a Basílica de São Pedro, crânios que, para muitos, não apenas parecem humanos, mas têm uma aparência que lembra os conhecidos extraterrestres da cultura popular. Além disso, há teorias que afirmam que, em 1933, após a queda de um OVNI na Itália, o Papa Pio XII teria ajudado a transferir os restos da nave para os Estados Unidos, de modo que nunca se tornassem públicos. Os arquivos do Vaticano, segundo alguns, poderiam abrigar documentos e até restos de vida extraterrestre. O propósito de manter esta informação em segredo, afirmam certos especialistas, seria evitar questionar a posição única da humanidade no universo. Se essas evidências viessem à tona, as repercussões seriam tão profundas que poderiam alterar a percepção da humanidade sobre seu lugar no cosmos. No entanto, o Vaticano tem permanecido em silêncio sobre o assunto, alimentando ainda mais as especulações sobre as possíveis conexões entre a Igreja e seres de outros mundos. Número 14. Excomunhão de Maria Lutero. Em 1521, o Papa Leão X excomungou oficialmente Maria Lutero, através da bula papal, conhecida como de Sede Romanum Pontificem.
Este ato marcou um dos pontos de inflexão mais importantes na história religiosa, pois não apenas pôs fim à relação de Lutero com a Igreja Católica, mas também acendeu a faísca da Reforma Protestante, um movimento que mudaria o curso da história europeia para sempre. O Vaticano guarda esta bula como um símbolo da derrota da Igreja diante dos desafios de Lutero, que, com suas 95 teses, desafiava abertamente a autoridade papal e a prática das indulgências. Embora a existência deste documento histórico seja conhecida, o acesso a ele é mantido sob estrita vigilância, o que gera ainda mais mistério em torno de seu conteúdo. Para alguns, a bula é um lembrete de um fracasso por parte da Igreja em silenciar as vozes dissidentes, o que faz com que este ato de excomunhão continue sendo um tema fascinante para estudiosos e teóricos igualmente. Este documento histórico não só representa um desafio à autoridade religiosa, mas também marca a transformação radical do panorama religioso e político da época. Número 15. Segredos dos Cavaleiros Templários. Entre os segredos mais obscuros guardados nos arquivos do Vaticano, encontram-se, segundo alguns teóricos, as transcrições do julgamento dos Cavaleiros Templários. Uma poderosa ordem militar que caiu em desgraça em 1307. Após serem acusados de heresia pelo rei Filipe IV da França, que os acusou de crimes para confiscar suas riquezas, muitos templários foram torturados e obrigados a confessar crimes que nunca cometeram. O Pergaminho de Chinon, um documento que se acredita ter mais de 60 metros de comprimento, detalha as intenções iniciais do Papa Clemente V de perdoar os templários, mas ele acabou cedendo às pressões do rei Filipe, dissolvendo a ordem. Este capítulo sombrio da história da Igreja, um dos mais fascinantes e misteriosos, continua sendo um segredo que o Vaticano preferiu manter trancado a 7 chaves. Alguns acreditam que a dissolução dos Templários não foi apenas uma questão de poder político, mas também uma tentativa de ocultar seus segredos mais profundos, que poderiam ter ameaçado os fundamentos do poder eclesiástico. Embora algumas reproduções limitadas do Pergaminho de Chinon tenham sido publicadas no ano de 2007, o documento original continua inacessível, o que alimenta ainda mais as teorias sobre o que realmente aconteceu naquele julgamento e quais segredos os templários guardam. Número 16. Julgamento de Galileu Galilei. Um dos momentos mais dramáticos e polêmicos na história da Igreja Católica e da ciência foi o julgamento de Galileu Galilei. Em 1633. Galileu, que defendeu com firmeza o modelo heliocêntrico que afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, enfrentou a Inquisição, que o acusou de heresia. Ao longo do julgamento, Galileu foi pressionado até o ponto de ter que se ajoelhar diante do tribunal e retratar-se publicamente de suas crenças. Sua condenação não apenas afetou sua vida pessoal, mas também marcou um ponto de inflexão na religião. Relação entre a ciência e a Igreja. Embora alguns documentos desse julgamento tenham sido publicados, acredita-se que o Vaticano guarda em segredo outros registros-chave, que poderiam conter detalhes que desafiariam a imagem que a Igreja tem tentado projetar sobre sua própria história. Os detalhes ocultos nesses arquivos continuam sendo objeto de especulações, e muitos se perguntam se o Vaticano algum dia revelará a verdade completa sobre como a Igreja lidou com esse conflito que definiu as fronteiras entre o conhecimento científico e a autoridade religiosa. Número 17. Carta de Maria, Rainha da Escócia. Nos obscuros recantos dos arquivos vaticanos encontra-se um documento de importância histórica transcendental. A carta escrita por Maria Stuart, a Rainha da Escócia, enquanto estava prisioneira na Inglaterra, pouco antes de sua execução em 1587. 7. Esta carta, datada de 23 de novembro de 1586, foi dirigida ao Papa Sisto V, e nela, Maria súplica com fervor e desespero por sua vida, pedindo que o Papa interceda em seu favor. Ao longo do texto, Maria expressa sua devoção inabalável à fé católica e lamenta profundamente o tratamento recebido por parte de seus inimigos, que, segundo ela, a traíram e condenaram injustamente. O tom da carta é de uma angústia palpável, já que a rainha enfrenta uma morte iminente, após anos de cativeiro e uma longa luta política, principalmente contra sua prima, a rainha Isabel I da Inglaterra. Maria, que havia sido acusada de conspirar para assassinar Isabel e derrubar seu reinado, usou esta carta não apenas como uma última tentativa de salvar sua vida, mas também como um testamento de sua fé. Ao denunciar aqueles que, em sua opinião, haviam usado sua posição para manipulá-la e levá-la à execução, a Rainha da Escócia demonstra sua firmeza espiritual mesmo em seus momentos mais sombrios. Este testemunho, profundamente emotivo, não é apenas um reflexo da alma atormentada de Maria Stuart, mas também um símbolo da luta entre a lealdade à sua fé e as complexidades da política que a cercava.
O fato de que esta carta continue inacessível ao público não só preserva a intimidade de uma rainha em seus últimos momentos, mas também mantém viva a fascinação pelos segredos de seu destino. Em um momento crucial da história europeia, Maria Stuart não lutava apenas por sua vida, mas também pela legitimidade de seu reinado e pela restauração do catolicismo na Inglaterra. A Carta de Maria Stuart é, portanto, muito mais do que um simples pedido de clemência. É um legado histórico que, apesar do passar do tempo, continua sendo um símbolo de sacrifício, fé e luta política. Número 18. Segredos da Igreja. O Banco do Vaticano, conhecido oficialmente como o Instituto para as Obras de Religião, IORI, tem sido por décadas um centro de controvérsia e mistério. Fundado em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o banco esteve envolvido em numerosos escândalos relacionados a atividades ilícitas. Desde lavagem de dinheiro até evasão fiscal. Um dos casos mais notórios foi a misteriosa morte de Roberto Calvi, conhecido como o Banco de Deus. Calvi, que esteve vinculado ao IOR, foi encontrado morto no bairro de Calvi. Morto em 1982, enforcado em uma ponte em Londres, o que desencadeou rumores sobre sua conexão com organizações criminosas e manobras financeiras obscuras dentro do Vaticano. Ao longo dos anos, o Banco do Vaticano gerenciou bilhões de dólares e suas operações têm sido objeto de inúmeras teorias da conspiração. Elior não só foi acusado de facilitar transações ilegais, mas também esteve envolvido em investimentos que questionaram a ética da Igreja. A razão por trás desse secretismo parece ser clara. A revelação dos acordos financeiros do IOR poderia colocar em risco a imagem pública do Vaticano, expondo sua implicação em práticas questionáveis e transações obscuras, que foram realizadas sob o amparo da fé. As revelações sobre as atividades do IOR poderiam mudar para sempre a forma como a Igreja Católica é percebida e sua influência nos assuntos financeiros globais. No entanto, o Vaticano continua mantendo esses segredos a sete chaves, alimentando as especulações sobre o que realmente acontece por trás das portas fechadas da Santa Sé. Os mistérios financeiros do Banco do Vaticano continuam sendo um dos segredos mais bem guardados, e até que os documentos sejam revelados, a sombra da dúvida continuará pairando sobre esta poderosa instituição.